Olá pessoal, voltamos para a nossa PNP de Matemática 3 sobre matrizes e determinantes do campus do IFRS Viamão. Nós estamos na semana 5. Nesta semana nós vamos continuar trabalhando com as operações com matrizes, é o principal foco dessa PNP, tá? A gente vai trabalhar com multiplicação de um número por uma matriz. E a gente também vai conhecer a matriz identidade com mais profundidade. Então, a definição mais formal é que a multiplicação de um número real k, e por um número real a gente entende qualquer número que não seja um dos complexos, que a gente ainda não aprendeu, por uma matriz n, é dada pela multiplicação de cada elemento da matriz por esse número k. Então vamos dar uma olhada nesses exemplos, tá? Se eu tenho uma matriz A, que ela é uma matriz de uma linha e 3 colunas, então ela é uma matriz de ordem 1 por 3. Ela é formada pelos elementos 2, 4 e 7. Então se eu tiver que multiplicar um número real 3 pela matriz A, vai resultar na matriz da mesma ordem sempre, mas com os elementos 6, 12 e 21. Como é que eu chego nesses elementos 6, 12 e 21? Bom, se eu estou multiplicando a matriz A pelo número real 3, então eu vou pegar o primeiro elemento ali, que é o 2. Lá embaixo está a linha de cálculo, tá? Eu vou multiplicar o 3 por cada um desses elementos. O elemento 1 e 1, o elemento 1 e 2, o elemento 1 e 3. Então o elemento 1 e 1 é 2, é aquele primeiro. Multiplico por 3 dá 6. O elemento 1 e 2 é 4, multiplico pelo 3 dá 12. O elemento 1 e 3 é 7, eu multiplico pelo 3 dá 21, e assim eu obtenho aquela matriz resultante ali, 6, 12 e 21, como a gente tinha visto inicialmente. Uma outra matriz. Uma matriz de ordem 2 por 2, por que ela tem essa ordem? Porque ela tem duas linhas e duas colunas, só para relembrar. Formada pelos elementos 4, 6, 10 e 11, cada um na sua posição estabelecida ali como está mostrado. Então, eu vou fazer a multiplicação de 1 meio pela matriz, tá? Para ver que também dá para fazer por frações, frações também são números reais, tá? Então eu vou olhar ali no primeiro elemento, 1 meio vezes o elemento A na posição 1 e 1, que é o 4. 1 vezes 4, dividido por 2, dá 2. Segunda linha ali, 1 meio vezes o elemento A, que ocupa a posição primeira linha, segunda coluna, que é o 6. Multiplica pelo 1, divide pelo 2, dá 3. Terceiro elemento, que ocupa a posição de linha 2 e coluna 1, ele vale 10, multiplicando por 1 meio, 10 vezes 1 dá 10, dividido por 2 dá 5. E o último elemento dessa matriz A, que ocupa a linha 2 e a coluna 2, ele vale 1, 1 vezes 1 dá 1, por 2 continua 1 meio. Então uma matriz A que não tinha frações acabou se tornando uma matriz com uma fração ali no meio, como pode ser visto. Nesse outro exemplo, eu tenho uma matriz com duas linhas e 3 colunas. Tem um dos elementos que é uma fração, outro elemento é um número irracional, que é a raiz quadrada de 2. E tudo funciona do mesmo jeito. Se eu vou multiplicar essa matriz por menos 2, eu vou pegar cada elemento dessa matriz e vou multiplicar pelo menos 2. Então, o primeiro elemento lá, que é a posição linha 1, coluna 1, é o menos 1. Multiplicado por menos 2 dá mais 2, tá? Ele ali ocupa o lugar. No caso do 0 vezes menos 2 continua dando 0, então é o único elemento da matriz que continua igual na mesma posição, tá? E assim eu posso fazer todos os elementos. Então a matriz identidade, tá? A matriz identidade é uma matriz quadrada. Tá? Quando eu falo de ordem n, se eu fosse a ordem 2, por exemplo, que nem esse exemplo aí de baixo, quer dizer que é uma matriz 2 por 2 quadrada. Se eu digo que a matriz é quadrada de ordem 7, então ela vai ter 7 linhas e 7 colunas. Tá? Então, A é denominada matriz identidade de ordem n,
a gente vai indicar como um I maiúsculo e um N minúsculo do lado. Se os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e os outros elementos todos são iguais a 0. Então esse exemplo que tem aqui embaixo é uma matriz de identidade de ordem 2. A gente pode ter ainda a matriz de identidade de ordem 3, então vai ter 3 linhas e 3 colunas. A diagonal principal toda formada pelo número 1 e o restante por zeros. E aqui a gente tem a representação de uma matriz de identidade de qualquer ordem, tá? Então se vê que na diagonal principal toda vai ser formada por número 1 e o restante, tanto para cima quanto para baixo, formada por número 0. Por essa semana é isso, nós temos vários exercícios para vocês fazerem e refazerem, tem a resolução deles também, tem bastante coisa essa semana. Essa semana foi um pouco mais suave porque a próxima semana a gente vai ter alguns conteúdos mais difíceis, tá? Eu diria que é o mais difícil de toda a PNP do segundo ciclo de Matemática 3, que trata de matrizes principalmente. Determinantes vão ser as 3 ou 4 últimas aulas. Então entre em contato pelo fórum, entre em contato pelo e-mail, vários colegas têm feito isso e tem funcionado, tá? Bons estudos. Se precisar, a gente tem o nosso atendimento nas quartas-feiras. Qualquer coisa, deem um toque aí, até para a gente conseguir resolver os problemas de vocês antes do atendimento, né? Que aí vocês mandam a dúvida e a gente já resolve, tá? Muito obrigado, pessoal. E na próxima semana a gente vai trabalhar com a multiplicação entre matrizes. Tá? Um grande abraço, a gente se fala na próxima semana e, se Deus quiser, com a vacina a gente logo volta a se ver presencialmente. Um grande abraço a todos e a todas.